Seja muito bem-vindo. Eu sou o Fernando Kruger e essa é a Platinum Podcast. E no programa de hoje eu vou estar recebendo ele, que é um jovem de apenas 21 anos de idade, estudante de Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Fluminense, a UF. Ele que tem um Gol branco muito conhecido, 1.6, aspirado e dizem que é tudo o que dá. Ele também é chefe de admissão da Universidade Federal Fluminense pela equipe Buffalo. Ele que vai participar também da Fórmula SAI. Hoje eu tenho o prazer de receber Lucas Freire. Seja muito bem-vindo, Lucas, à Platinum Podcast. E eu gostaria que você também pudesse falar um pouquinho sobre a equipe Buffalo, falar um pouquinho sobre a Fórmula SAI e o que o chefe de admissão ele faz exatamente dentro da equipe. Vamos lá. Boa tarde a todo mundo aí. Boa tarde, bom dia, né? Boa noite, né? A gente nunca sabe o horário que as pessoas estão vendo. É um prazer enorme estar aqui com você, com todos os telespectadores aqui, né? Vamos lá, né? Na nossa equipe lá, né? A gente monta uma gaiola, né? Um protótipo, né? E onde a gente utiliza um motor de CB600F, né? A famosa Hornet, né? 2014, né? A gente adquiriu esse motor de um leilão e tudo mais, enfim, a gente monta desde o zero. É um processo bem inicial mesmo. A gente monta tudo. A gente começa desde os processos de soldagem, de tubulação, pintura, preparação, tudo. Né? A gente usa aí uma injeção programável, né? É uma coisa bem acessível até hoje em dia, já está começando a ficar um pouco mais acessível, né? E assim, no mais é isso, né? A gente pode desenrolar um pouquinho mais para frente aí no programa, não precisa se precipitar agora. Não precisa também falar muitos segredos também, até porque existem outras universidades, Com né, certeza, que são com certeza. também competidores, mas o intuito é justamente também estar divulgando a Fórmula SAI, que também é mais um incentivo ao automobilismo nacional, mostrando que realmente não é só a parte profissional que nós temos. Existem também, tecnicamente falando, as nossas categorias de base. Sim. Tecnicamente de automóveis. Sim, né? sim. Mas, Lucas, como que começou essa sua paixão por automóveis e como que você chegou até esse teu Gol 1.6? Poxa, então vamos lá, né? A paixão é bem antiga, né? Eu sou novo, mas a carga já vem de um tempo, né? Vem de família mesmo. Meu avô tem uma paixão enorme por carros, né? Meu pai, meu tio, todo mundo. Então, acho que foi assim que a gente foi, né? Eu fui vivendo esse mundo, né? Então, a gente acabou se adequando a essas manias, esses costumes e essas paixões, né? Que a gente vive aí por carro, né? Sobre o meu carro, né? Sobre o Gol aí, o famoso Gol 1.6 2 portas, branco. É o meu terceiro carro, né? Eu tive o primeiro carro que era um outro Gol, 2 portas também, só que prata e 1.0. Né? Depois eu adquiri uma Passat 1.8 turbo, 20 válvulas, um motor conhecido por você, não é mesmo? Bastante conhecido. Então, a variante 2001. E aí acabou que, por uma grande sorte, eu peguei esse carro aí, que é bem raro, bem achado mesmo. É um 2 portas, né? Isso. E eu vi que quando você estava chegando aqui no estúdio, eu vi que você pintou a tua roda de dourada. Ficou bem bonito, cara. É um dourado meio bronze, né? Um negócio diferente. Ficou bem diferente. Você tem alguma receita para esse Gol? Basicamente, porque toda vez quando você está nos encontros de carro, sempre levantam questões de como que você conseguiu chegar até aquela potência. Porém, o que nós já conversamos pessoalmente em vários encontros é que você é muito parecido comigo no sentido de que você aprecia muito ter carro no chão. Sim. Você não gosta de lixadeira, Exatamente. nem absolutamente nada. Mas a tua receita básica, você fez o que nesse carro? Tá, vamos lá. Foi principalmente, na verdade, eu comecei pelo chão, né? A primeira coisa que eu mudei no carro foi suspensão. E aí coloquei uma suspensão da AS Suspensões, né? Com uma carga um pouco acima do padrão ali, do amortecedor, né? Para que ficasse um pouquinho mais rígido e tal. O carro hoje, na verdade, é bem rígido, né?
Então, assim, é um carro que faz curva também, não é um carro só de reta, né? O foco dele sempre foi ser um carro meio que para track day, né? Então, assim, e parte de mecânica, assim, filtro, escape, coletor 4 em 1, né? Escapamento direto, totalmente livre, sem nenhum abafador. Isso foi até uma questão que eu conversei com o pessoal da Motorfest, que eu não sei se você já viu, eles têm um up de 170 cavalos no motor, no motor E111 1.6, né? Então, assim, eu conversei várias questões sobre eles e me ajudaram muito. E assim, basicamente é isso. É um cabo de vela de silicone, aquelas 10 milímetros e tal, mas assim, nada demais, assim, realmente é um carro que foi montado para ser seguro, porque ele é meu carro de dia a dia, né? Então, assim, não tem como ser uma coisa quebrável, né? Ele tem que ser bacana, assim, em relação à segurança, né? Digamos que ele seria uma espécie de um sleeper. Sim, sim, sim. É um sleeper, porque é o famoso pega-bobo que a gente sempre costuma dizer. Sim. Pois é, mas você pretende algum dia turbinar o carro? Você pretende vendê-lo em algum momento? Então, na verdade, assim, o projeto da turbinado, ele sempre existiu na minha cabeça, né? Só que tem a questão da segurança, né? Do dia a dia do carro, de ser um carro realmente de uso diário, né? Então, assim, a gente sabe que acaba que um carro que não foi feito para uma turbina, para aquela entrada de ar, quando você coloca dessa maneira, já fica um pouquinho mais, né? Tem que tomar cuidado com certas coisas, até porque esse não é um motor que ele tem alguns problemas crônicos, principalmente de lubrificação interna, enfim. Então, assim, é um projeto ainda que está na cabeça, mas talvez não para agora, né? Bom, realmente eu tive o prazer de ver pessoalmente o teu carro e ele é um carro realmente que, para mim, é um sleeper. Porque você ainda por cima roda no aquário, você não roda de insufilme nem nada, mas pelo som dele que ele faz, e muitas das vezes nós temos aquele já pré-julgamento de que existem alguns carros que fazem muito barulho, aí você está esperando passar uma Ferrari, de repente o cara passa 20 minutos depois lá na tua frente, esgoelando o carro e passou a 65 por hora. No seu caso, não. No seu caso, até por experiência própria, né? E você tem muito chão e você tem muita experiência nisso e o teu carro realmente ele condiz com aquilo que você colocou com ele, porque eu sou um ferrenho crítico com relação a isso. É claro que cada um tem o seu automóvel, cada um faz o que quiser no seu automóvel, mas da mesma forma que você pensa, eu penso também. Para mim, o carro tem que começar com o chão, você tem que preparar o seu carro para justamente você poder ir fazendo as melhorias necessárias no carro. Às vezes nem precisa fazer melhoria nenhuma. Por exemplo, eu tenho amigos meus que sempre falaram para mim que automaticamente eu tinha que fazer remap no meu carro. Tudo era remap do carro. E às vezes eu nem precisava fazer. Às vezes eu fazia uma coisa bem pequenininha e não precisava fazer remap. Remap eu geralmente faço quando eu aumento a pressão da minha turbina. Fora isso, eu não faço nenhum tipo de remap, não. Até pelo simples fato de que quando você começa a ter que entender um pouquinho esse mundo, a probabilidade de tentarem tirar mais de você, ela cai e muito. Porque o pessoal já te olha já com um certo respeito, o pessoal fala, esse aqui eu já não vou conseguir implantar algumas ideias, algumas coisas, né? Enfim. Mas me fala um pouquinho sobre a coleção do seu avô, que você conversou comigo recentemente. Você me falou com muito orgulho que seu avô até tinha um Opala, se eu não me engano, que marcou bastante aí a sua vida. Me fala um pouquinho dessa coleção. O Opala é o mais novo dele, né? O mais novo brinquedinho dele, né? Ele fala que ele tem bastante filhos, né? Que são os filhos humanos mesmo e os filhos de lata, né? Digamos assim. Ele tem hoje ele tem aí um Karmann Ghia TC, né? E uma réplica de Porsche 911 e um Opala Diplomata também. Essa réplica foi feita pela Chamonix? Eu não sei te informar. Porque assim, tem um tempinho e tudo. Usa motor AP de Santana, né? 2.0. É o padrão, né? Que todo mundo coloca aí. Normal. Aqui no Brasil, a gente já teve uma marca chamada Lobini. E eles tinham um carro esportivo que eles usavam o motor do Golf GTI, cara. Caramba. É normal, né? O pessoal faz a réplica e geralmente eles colocam esse tipo de motor. E você aprendeu a ter que dirigir nesses carros do seu avô? Você aprendeu a ter que dirigir com teu pai? Quem foi que te ensinou a ter que dirigir?
Cara, pra falar a verdade, eu acho que meu avô nunca deixou o carro deles na mão de ninguém. De ninguém. Nem dos filhos, né? Nem meu pai. Meu pai agora, recentemente, tava falando comigo. Cara, nunca dirigiu o carro do meu pai. Nenhum carro do meu pai. Então, não foi no carro deles, né? Mas foi com meu pai. Meu pai tinha um Cruze na época. E aí ele começou a me ensinar e tudo. Eu tinha, acho que, 16, 17 anos, alguma coisa do tipo. Um Cruze 2013, 2014? Isso. LTZ, hatch. Aquele primeiro Cruze era uma coisa linda. E o era LTZ bacana. andava bastante também. Sim, era bacana. Muito lindo. Teto solar e tudo. Sim, Carro bem completinho. E aí você aprendeu a ter que dirigir num Cruze. Exatamente. Que bom que não foi no carro atual dele, né? Depois a gente conversa sobre isso também. Que é um Audi A3, né? Isso. A diferença é um pouquinho gritante, inclusive. Sim. Eu não. Eu tenho algumas histórias de como que eu aprendi a ter que dirigir, né? Como eu sou 20 anos mais velho do que você, então eu não comecei com um Cruze, não. O primeiro carro que meu pai me ensinou a ter que dirigir foi um Opala. Eu era criança, meu pai tinha um Opala 6 cilindros e nós estávamos fazendo uma viagem para Guapimirim. Meus pais tinham um sítio em um terreno chamado, em um condomínio chamado Caneca Fina. E nós estávamos chegando próximo desse terreno, meu pai me colocou no colo dele e ele deixava que eu dirigisse o carro dele, só que ele não percebeu que eu estava escorregando pela perna dele. E a minha sandália roçou na canela dele e caiu. E ela caiu exatamente no acelerador. Claro. E ela travou o acelerador. Meu pai não estava entendendo por que o carro estava rápido. Minha mãe estava preocupada e eu escorregando pela perna dele. Então, assim, foram muitas informações em um único momento. Mas o meu pai teve muita responsabilidade de conseguir conduzir aquele Opala. Quando meu pai percebeu que eu estava caindo, a minha mãe, quando ela se abaixou e me puxou para o alto, ela viu que a minha sandália travou no acelerador e tirou na mesma hora. Sim. Mas foram aí pelo menos alguns minutos de bastante emoção. E depois teve um tempo que a minha mãe ela ficou um pouco preocupada do meu pai querer me ensinar a dirigir, mas meu pai ele sempre defendeu essa tese. Eu quero ensinar a fazer para que ele não precise fazer. Então, meu pai ele sempre teve esse círculo de confiança comigo, a minha mãe também. Então, logo depois eu saí do Opala, eu já dirigi Brasília, que ele já teve Chevette, que eu já dirigi vários carros. Mas, geralmente, eu comecei com os carros da GM. Apesar da minha paixão pelos carros alemães, eu comecei com os carros da própria GM. Bacana. Mas você falando sobre o Audi do seu pai, né? Esse Audi eu sei que ele tem algumas bondades. Tem. Né? E é um carro, é o quê? Estágio 2, estágio 3? É o famoso Stage 3 aí. Estágio 3. Isso. Que rende seus 300 pacotozinhos de roda. É o Sportback ele? É o Sport 2 portas. Sport 2 portas. E ele pegou desde zero esse carro? Não. Ele pegou o carro já até montado, né? Ele fez alguns upgrades ultimamente, mas ele pegou esse carro montado. Ele foi montado em São Paulo, depois veio para o Rio, né? Aquela coisa toda que o pessoal faz realmente de mandar às vezes para São Paulo, voltar para cá, enfim. Seu pai provavelmente deve ter a minha idade, então. Tem, 44. 44? Ele é 3 anos mais velho que eu. Isso. Então, o Freire pai pode algum dia aparecer aqui na Platinum Podcast para falar um pouquinho da paixão dele também pelas Audis e o teu avô também, o Freire avô, aparecer aqui também para falar um pouquinho do Opala dele, para falar pouquinho dos outros carros. Mas, Freire, falando um pouquinho sobre universidade e falando sobre essa tua oportunidade que você tem de ser o chefe de admissão, qual que é a importância hoje, na sua opinião, das universidades estarem cada vez mais integradas a fórmulas tão importantes que são, por exemplo, como a Fórmula SAI, entre tantas outras. Existem até universidades que investem até em barra, que investem até em corridas de terra, tem corridas de arrancada. Como que isso é importante tanto para a universidade quanto para o aluno? Cara, assim, principalmente em relação à Fórmula SAI mesmo, que é o que eu consigo falar melhor assim, né? Cara, é um grande incentivo a você realmente aprender na prática, né? Assim, vendo tecnicamente o que você está aprendendo de fato na universidade, né?
Então, assim, fórmulas que você aprende na universidade, disciplinas que realmente você aprende, que você fala, pô, não vou usar isso para nada. Uma hora você vai usar e às vezes são nesses projetos e tudo, né? Então, assim, tanto para a universidade é um ótimo incentivo, porque ela vai ganhando nome também, mundo afora, né? A própria Fórmula SAI é uma competição que ela acontece anualmente nacional, né? No território nacional, em São Paulo, né? E os melhores daqui vão para os Estados Unidos competir e tudo, então... aí já no Mundial, né? Assim, né? Internacionalmente, então o negócio é bem bacana mesmo. E hoje em dia a UF, ela é uma das principais universidades hoje, por exemplo, daqui do Rio, a nível de Rio de Janeiro. A UF hoje seria aquela universidade que tecnicamente teria que ser batida pelas outras? Cara, então, a gente sofreu uns problemas técnicos ultimamente, né? Mas sim, a gente tem uma grande capacidade aí de ser uma das melhores aí do Rio. A UFRJ, né, com a equipe Ícaros também tem um grande nome, é uma equipe que realmente é muito interessante também. Tem, enfim, a própria UF de Volta Redonda, eles têm uma fórmula, uma equipe à parte, né, da UF de Niterói, que é a minha universidade. E, inclusive, se eu não me engano, eles usam motor de F16 turbo. Então, assim, é uma coisa bem inusitada, né? Então não pode competir contra vocês? Não, tem nem pode, chance. pode. Assim, poder pode, Só que, assim, tem certas limitações de potência, né? Tem algumas limitações, assim. Tá, e são essas limitações que eu gostaria de falar um pouco. Até porque eu já conversei, agora me fugiu o nome da equipe, num encontro da PTRX que teve em Guaratiba. Eu conversei com alguns jovens e eles eram do... Me fugiu agora o nome da faculdade que eles estavam fazendo parte. Mas eles estavam conversando comigo e eles me falaram que existem algumas limitações que tem que ser igual para todos. Sim. Então, assim, a minha pergunta que eu fiz para eles, que eles falaram que isso realmente pode, eu falei assim, vocês podem compensar com peso, potência? Por exemplo, vocês podem numa arrancada colocar alguém que é menor, mais leve, para dar um alívio a mais no carro? Ah, pode. Eu falei assim, mas tem certeza que não pode fazer nada? Ele falou assim, Fernando, não dá para fazer nada, porque justamente existem equipes e juízes que olham todos os componentes para justamente saber se está tudo dentro da norma. Exatamente. Né? Então, nesse caso de vocês, por exemplo, só pode estar limitado ao motor da Hornet, não pode, por exemplo, uma universidade aparecer com algum motor mais potente, tem que ser limitado, a SAI apenas 600 cilindradas, não pode ser de 1000 cilindradas, nada. Então, vamos lá. Na verdade, a limitação dele em relação à cilindrada é 710, se eu não me engano. Tá? A gente está até estudando aí, uma coisa que eu não sei se a gente podia falar, mas a gente está estudando Pode falar. Uma inclusão do motor de MT-07, né? Que é um motor um pouco mais torcudo, um motor que realmente... Para compensar mais. Assim, vai ficar bem melhor no nosso projeto, no nosso caso em específico, né? Mas, assim, em relação à inspeção técnica, realmente é bem criterioso, né? Não é uma coisa fácil. A gente tem que fazer diversas apresentações sobre custos, por que a gente escolheu tal motor, por que a gente escolheu tal amortecedor, por que a gente escolheu, sabe? Tudo. Assim, tudo a gente tem que especificar bem na hora da competição, de fato. Sim. É para que os próprios juízes consigam entender ali a nossa ideia, né? Nosso protótipo, de fato, geral, né? E o nosso país hoje, a nível de América do Sul, o nosso país hoje, em termos assim desse tipo de competição, porque a SAI ela é mundial. Sim. Então, a nível de América do Sul hoje, o nosso país, ele é o mais capacitado? Cara, assim, tem muito, assim, o que acontece? Tem muito investimento em outros países, por exemplo, os Estados Unidos, né? Estados Unidos, assim, os caras são absurdos, sabe? Eles fazem os protótipos que, assim, a gente não consegue imaginar aqui, sabe? Assim, protótipos que, inclusive, já até ganharam provas de arrancada mesmo, de 0 a 100, assim, sem especificar categoria, sabe? Assim, 0 a 100, sei lá, 0,9 segundos, um negócio desse. É algo, assim, surreal, realmente surreal. Então, assim, não na minha categoria, que seria Fórmula Combustão, mas na Fórmula Elétrica, né? Que também tem essa questão, a gente pode até falar um pouquinho também sobre isso. Pode, a gente vai entrar na Fórmula Elétrica também. Então... eu sou um ferrenho crítico, né, de carros elétricos, então, né, a gente vai falar um pouquinho sobre carro elétrico futuramente, porque eu tenho as minhas limitações com relação a eles, porque, para mim, o que acontece?
em tudo, você quando vai introduzir alguma coisa à nossa sociedade, não é simplesmente você chegar com algum produto e você empurrar goela abaixo como se tecnicamente estivesse ditando uma norma daquilo que eles realmente querem que você engula, né? Então isso chama-se capitalismo. Então, ou seja, justamente você acaba passando por uma situação de que você passa uma informação para aquele cidadão, mas você não tem muito critério naquilo. Então você acaba camuflando outras informações e que se contradiz com aquilo que exatamente você luta contra. Entendi. Então a gente vai chegar lá sobre os carros elétricos e você vai entender do porquê que eu sou um crítico. Eu não sou contra carro elétrico, Sim. realmente eu não sou contra. Eu teria um carro elétrico facilmente a partir do momento que o nosso país tivesse estrutura para ter que receber um carro elétrico. Nós não temos um número plausível de mecânicos suficiente para carros elétricos. Sim. Nós não temos estruturas na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado. A gente não tem. Tanto que nós somos do Recreio dos Bandeirantes, a gente anda pela Barra, você vai para a UF, eu vou para vários outros locais. Dificilmente eu vi algum carregador específico de carro elétrico. Eu sei que na Barra existem alguns pontos, mas que são pouquíssimos divulgados. Sim. E eu sei que tem um, por exemplo, no Vogue Square. Eu sei que quando você entra para ir lá pro bar do Zeca, um pouquinho antes desse bar, você vai estar na saída dele, do lado direito, você vai ver esse carregador, né? Mas falando sobre o Fórmula SAI, eu sei que isso a gente vai falar bastante, eu sei que isso vai dar bastante assunto. Mas sobre a Fórmula SAI, como você está limitando a 700 cilindradas, né? 710. Então, vocês chegaram a 600 cilindradas, mas vocês podem também fazer algum tipo de preparação, por exemplo, naquele motor tecnicamente para você evoluir um pouquinho, mas não pode também ter algum tipo de cavalaria máxima que você pode chegar, algum torque máximo que você pode chegar? Então, como eles têm essas limitações de cilindrada e tudo, e também tem restrição de entrada de ar, né? Na verdade, assim, tem a restrição do corpo de borboleta, né? Do diâmetro interno do corpo de borboleta. Que são 20 milímetros e 19 milímetros para etanol e gasolina, enfim. Mas, assim, acaba que, assim, se você pegar os melhores parâmetros, você chega a uma determinada potência ali que você não consegue realmente avançar muito ali, acima disso, né? Então, assim, não tem, eu acho que não tem, se eu não me engano, não tem limitação de potência, mas acaba que as outras limitações vão te restringindo quanto a isso, né? Sim. Se tivesse algum tipo de liberdade, eu sou bem sincero, né? Eu sei que eu, para desenvolver projeto para universidade, eu não ia servir, não. Porque eu iria dar um gasto muito grande para a universidade. Digo isso porque basicamente eu iria tentar implementar no Fórmula SAI, logicamente que esse projeto não iria passar, mas eu iria pedir para colocar o motor da Hayabusa. Imagina você uma Fórmula SAI com motor de Hayabusa. O que vai ter de Fórmula SAI empinando por aí na hora da largada vai ser bem interessante. Verdade. E basicamente vocês correm aonde com a Fórmula SAI? Quais são as pistas que vocês correm? Então, na verdade o que acontece? A gente só tem uma competição anual que ocorre em São Paulo, né? Sempre que é o nome do local, na verdade. Mas enfim, depois eu vou lembrar. Vocês não podem correr em Interlagos, não? Então, na verdade é pelo quesito de tamanho de pista. Entendeu? Assim, e a pista lá realmente é bacana e tudo. Realmente me fugiu o nome aqui agora, daqui a pouco eu vou lembrar, eu comento. Interlagos é muito grande, né? Sim. Então, assim, e é uma pista realmente muito boa, Interlagos, não tem o que falar. Né? É histórico. Exatamente, mas não vem a essa competição, né? E assim, o que a gente consegue fazer é a gente utilizar o carro, assim, entre aspas, fora da competição, né, para treinos em Guapimirim, por exemplo, treinos né, em algum cartódromo ou autódromo que a gente consiga parceria, alguma coisa do tipo. Porque o gasto também é bastante elevado. Sim. Até porque é transporte, né, do carro, o carro não pode andar na rua, claro. Sim, claro. Então a gente tem que colocar numa carretinha, um caminhão, alguma coisa do tipo. Sim.
Pois é, e você ia falando desse projeto da faculdade, algumas faculdades, no caso, já estão pensando em colocar motor elétrico. E isso basicamente já está sendo discutido, já existe um forte apelo para isso acontecer ou há ainda muita resistência? Não, então, na verdade já até existe. Na própria Fórmula SAI, eles têm uma competição de e-racing, né? Inclusive na UF tem a equipe de e-racing, que é a Faraday, né? Que, assim, o projeto dos caras realmente é bem bacana também. Assim, eu também não curto carro elétrico, assim, não tenho muito apego com esse tipo de categoria, digamos assim, de carro. Mas tanto é que eu fui para combustão, né? Porque Claro. um motorzinho gritando com escape direto, saindo fogo, é bem bacana. Mas, enfim, É uma coisa mais histórica. Mas assim, mas tem já equipes e tudo que trabalham com esse tipo de motor. E por sinal, assim, é bem bacana ver a própria competição ocorrer no mesmo local, né? É claro que é separado, né, do a combustão e o elétrico, só que assim, o elétrico é interessante se ver, porque assim, são carros que andam muito bem, andam muito rápido, assim, é um torque instantâneo, é absurdo, a potência instantânea realmente é bem diferente, sabe? Mas assim, é engraçado, porque o carro não faz barulho. Então assim, você vê o cara passando voado, só que não faz barulho, né? Faz um... É uma Fórmula acabou. E, assim, tecnicamente. Então, assim, é bacana. Às vezes até o pessoal que é de Fórmula Combustão fica zoando, né? Quando eles passam, a galera fica fazendo barulho de motor, né? Imitando, como se fosse, né? Mas eles correm na mesma pista que vocês? Sim. É a na mesma pista. coisa? Isso. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Claro que existem diferenciações, né, entre uma categoria mais profissional para uma categoria mais, eu diria, de base. Eu não vou nem falar amador, porque vocês não são amadores, né? Vocês são profissionais, só que de base. Vocês são preparatórios. Mas, ou seja, por exemplo, no caso da Fórmula 1, hoje em dia na Fórmula 1 existem algumas pistas que são pistas de rua, que são transformadas em pistas de corrida, como é o caso histórico de Mônaco. Salvo engano, Las Vegas também vai ser assim. E Miami também é assim. Porém, é a minoria da minoria. Sim. No caso da Fórmula E, já é o contrário. Eles dificilmente correm em algum circuito profissional e eles justamente usam as ruas para correr, né? Então, a minha pergunta era justamente essa, se eles também conseguiriam correr em uma pista mais de rua, se não seria também interessante para a Fórmula SAI, e aí eu levo isso para eles também, eu levo esse tipo de questão para eles, se também não é interessante de pegar o Fórmula SAI e fazer um teste, por exemplo, eu sei que isso aí vai dar muito pano para manga, porque quando a gente fala que tem que fazer circuito de rua, você fecha a rua. Sim. Então você não pode passar carro, não pode passar transporte, tem que ter apoio você tem que ter um apoio de órgãos, prefeitura, etc. Então isso daí já é um pouco mais complicado. Porém, será que não seria legal para a Fórmula SAI, já que vai estar valorizando o carro elétrico, por que não faz um evento numa rua? Porque, tecnicamente falando, há algo que eu gosto muito da Fórmula E. A Fórmula E, ela consegue ter uma economia financeira muito mais do que a Fórmula 1. O retorno também deles é realmente impressionante. Da Fórmula 1 também é, sem sombra de dúvidas. A Fórmula 1 virou um grande espetáculo, virou um grande evento. Porque na minha época de infância, a Fórmula 1 não tinha show, não tinha nenhuma cervejaria patrocinando eles para fazer show com DJ, não tinha nada disso. Hoje em dia não, hoje em dia você tem uma noite que você passa e quando você vai comprar um ingresso deles, você tem a opção de você participar desses eventos deles. Na Fórmula E tem uma coisa que eu acho muito interessante. Quando você coloca um circuito de rua, você faz com que os comerciantes locais também ganhem. Porque se você coloca um circuito ao qual você pode colocar rapidamente uma arquibancada de madeira, outro tipo de arquibancada que é plug and play, que é bem rapidinha, você tem, em poucos dias, você monta e desmonta esse circuito, e quem é o local em volta também ganha. Ganha restaurante, ganha shopping, ganha vestuário, ganha uma série de fatores, porque tem os próprios locais que vão querer prestigiar e os turistas também que vão querer prestigiar. Então, como a Fórmula SAI, ela tem a tendência muito grande de se crescer e é importante a gente divulgá-la,
justamente para incentivar outras universidades também pelo Brasil, e principalmente aqui do Rio de Janeiro, de também poderem participar desses eventos e dar mais chances para jovens e pessoas que querem estudar, não só jovem, tem muita gente também da minha idade que quer voltar a estudar, não tem problema nenhum. Eu acho até muito bacana quando eu vejo isso, né? Então seria bem legal também se a Fórmula SAI também pudesse dar essa chance de colocar numa rua, pelo menos, para fazer um teste. Sim. Agora, já pensou se a Fórmula SAI faz um evento no Alto Boa Vista? Sim. Ou lá em Guaratiba? Eu ia falar isso agora. Se perder o controle também é um problema. Mas... Só botar uma estrutura ali de um guardrail, né? Alguma coisa do tipo. Mas vamos falar sobre carro elétrico? Vamos falar sobre carro elétrico. O que você realmente não se adaptou ao carro elétrico? Cara, assim, eu acho que realmente é essa falta de estrutura. Né? Como você mesmo disse, né? Assim, cara, você tava falando ali, cara, eu acho que eu conheço um ponto no Recreio, assim, que você consegue realmente visualizar de longe, entre aspas, que é um posto ali na Américas mesmo, perto do McDonald's que tem ali. Enfim, que tem carregamento de carro elétrico ali, acho que são dois postos, são duas bases, né, de carregamento de carro elétrico, só que assim, você vê ali, vê em um ou outro shopping, né, e acabou, assim, você tem que ter uma estação dentro da sua casa, normalmente, né, eles têm essa exigência de você ter uma... Não sei como é que tá hoje em dia, assim, realmente não sei como é que tá hoje em dia. Mas no iniciozinho você tinha que fazer uma estação, montar uma estação, você tinha que pagar, era um custo absurdo. Eles avaliavam onde você morava para ver se realmente a capacidade de energia era viável para aquela situação, né? Então, assim, eu acho que essa falta de estrutura, né, realmente deixou as pessoas com o pé atrás, né? E com razão, claro. Você não tem nem como questionar isso, né? Porque, por exemplo, eu sou um ferrenho crítico deles. Eu acredito que sim, eles têm muito a ter que agregar e a ter que acrescentar ao mundo. Porém, existem alguns comentários que precisam ser muito bem ditos. Primeiro comentário que eu faço. O carro elétrico não é novidade nenhuma, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, os carros elétricos já eram discutidos nos anos 70, quando o antigo dono da Gurgel ele foi em um programa de televisão para apresentar um Gurgel elétrico. Então, ou seja, no mundo, essa é a 4ª oportunidade que os mecânicos, as montadoras, os entusiastas, eles estão dando ao carro elétrico. Então, houve a primeira tentativa, caiu em esquecimento, houve a segunda, houve a terceira. Por que na 4ª tentativa vai dar certo? E o que eles tiraram das outras 3 de lição que eles podem afirmar e como eles estão jogando com o marketing pesadíssimo nessa 4ª opção, sendo que em um país como o nosso, ao qual nós não temos uma estrutura totalmente digna voltada a um carro elétrico. Eu não estou nem questionando a parte de asfalto nem nada, porque asfalto vale para qualquer carro. Vale para carro da combustão, vale para carro de hidrogênio, vale para carro elétrico, vale para tudo. Isso não envolve combustível, a alimentação, a admissão. Mas aonde que eu pego pesado? Eu sempre faço uma comparação que pode até parecer um pouco uma comparação bem esdrúxula. Mas, por exemplo, você pega um homem, e aquele homem é um homem trabalhador, um homem que sempre saiu cedo de casa, e a esposa dele, que ela também gostava muito dele e tal, então ela acabou conhecendo alguém no Tinder, por exemplo, e ela traiu ele pela primeira vez. Ela conversou com ele, ele perdoou, caiu no esquecimento, ela trai pela segunda vez. Ele perdoa, cai no esquecimento, vem pela terceira vez. 4ª vez. Aí eles estão tentando reatar o casamento pela 4ª vez. Ou seja, essa pergunta que eu faço, será que essa pessoa realmente que está tentando reatar o casamento pela 4ª vez, quais são as garantias que ela vai dar para esse homem que ela traiu as outras 3 vezes? Então, o carro elétrico, para mim, é a mesma coisa. Não é simplesmente você pegar... eles mudaram realmente. Exatamente. Né? Não é simplesmente você pegar um carro elétrico e você introduzir no nosso país, que é de uma riqueza natural ímpar, só que você não pode introduzir dessa maneira que eles estão fazendo, com um marketing pesadíssimo, né? Sendo que você não está passando
para a nossa sociedade, a relevância do carro elétrico não é simplesmente você falar de ambiente. Desculpa, é muito Não, pouco. sim, sim. Porque entra numa contradição que eles não falam. Todo mundo aqui sabe que o carro elétrico ele tem a bateria de lítio. Essa bateria, em algum momento, ela vai ser descartada. Sim. Hoje em dia, o máximo dela é uma bateria que dura por 10 anos. Pode ser que eles inventem alguma coisa mais para frente, porém, a bateria feita em 2023, em 2033 ela vai ser descartada. Então, quantos carros no mundo que não estão sendo fabricados, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa? A Europa, existem montadoras que já falaram que vão fechar as portas para carro a combustão em 2025. Então, como que vai ser em 2035, 2036, Sim. quando for descartar essa bateria? Então, assim, a partir do momento que você fala que você preserva a natureza, mas no fim você está poluindo 10 vezes mais do que era um carro a combustão, você entra em uma contradição que a conta não fecha, desculpa. Sim. Então, para mim, o carro elétrico, eu sou muito ferrenho, crítico a isso, e nós temos outras opções que são bem mais atrativas do que um carro elétrico para a gente conseguir ter autonomia para chegar no carro elétrico. Sim. Nós temos, por exemplo, etanol, que é o que eu mais defendo, o etanol. Eu defendo muito o carro a hidrogênio, né? Então, se não se começar pelo básico, eu acredito que a gente vai estar poluindo muito mais do que um carro a combustão e nós vamos fechar portas para outros assuntos que são muito importantes também e em termos de custeamento vale muito mais a pena, que é o caso da produção da cana. Sim. Não é? Então, ou seja, hoje, para você, qual que seria aquele combustível que você realmente acredita que seria o ideal para a gente introduzir aqui no Brasil e para a gente valorizar aqui no Brasil? Então, eu acredito realmente no etanol, acredito bem no etanol, eu tenho um certo posicionamento, assim como o seu, né, que ele ainda renda bastante, né? E assim, inclusive na própria Fórmula SAI, agora eles estão com uma categoria extra, né, de um Baja, certo? Um Baja, aquele carrinho que anda na terra e tudo mais, que a gente também tem na faculdade. Só que eles estão agora introduzindo com nitrogênio. Né? Não, nitrogênio, perdão, hidrogênio. Se eu não me engano, hidrogênio. Então, eles usam a hidrólise a partir do etanol, né? Então, assim, é uma questão bem interessante a se pensar, e até em relação a estudos mesmo, né? Assim, o pessoal, dentro de uma faculdade, estudar essa parte mais futurista eu acho bem interessante também, né? Então, assim, essa questão toda é toda muito bem pautada em relação ao que você estava falando de marketing, né? De marketing em relação aos carros elétricos. Cara, a própria BYD, né? A Build Your Dreams, cara, eles estão, assim, com marketing absurdo, assim. Inclusive, passou outro dia no programa do Luciano Huck, né? Cara, ele foi o segundo programa que eu vi seguido que eles estavam patrocinando e que eles estavam patrocinando firme, sabe? Ele, não sei se você chegou a ver, ele saiu com um carro novo deles lá e tal, e trocou com um negócio assim. A questão realmente foi muito interessante, muito inteligente da parte deles, porque assim, eu mesmo depois daquele programa fui procurar mais sobre aquele carro, porque ele é um carro que assim, pro que ele oferece, ele é até mais barato que o Kwid elétrico, por exemplo. Entendeu? Então, assim, você fica imaginando assim, pô, por que o Kwid elétrico, que o Kwid ele tava como o carro mais barato do Brasil e tal, né? Mesmo sendo bastante caro, mas enfim. Por que aquela versão elétrica ela custa mais barato do que a versão de uma montadora que é só de carros elétricos, né? E assim, e com um grande potencial, enfim. Então, assim, fui procurar mais a respeito, enfim. Então, assim, eles estão focando nessa parte do marketing assim, e essa relação de marketing eu acho que está dando até bastante certo, né? Assim, acho que vai... Eu acho que eles vão conseguir levar essa questão bem, porque... Porque a partir do momento que você justamente impõe um tipo de automóvel que vai começar a ter que operar no Brasil, teoricamente falando, você vai popularizá-lo. Daqui a uns 10, 15 anos, você vai estar popularizando. Ou seja, quando você começa com um grupo de pessoas, um nicho de pessoas, como é hoje o carro elétrico, porque o carro elétrico mais barato hoje do Brasil está custando R$150 mil, 160 mil,
que, salvo engano, é esse BYD Dolphin. Isso, né? exatamente. Então, ou seja, e tem outros carros que são considerados populares, que pra gente é um carro popular, Sim. que está custando 200 mil, que é o caso do Peugeot, o E208 GT. Sim. Ele custa 220, 230 mil reais. Sim. Então, ou seja, tecnicamente falando, eu não falo nem por questões de combustão, nem nada. Eu estou falando em termos, assim, teóricos de conforto. Você prefere pegar um carro a combustão que vale 200 mil e vai te oferecer muito mais conforto Sim. do que um Peugeot E208 GT? Sim. Então, ou seja, é um cálculo que ainda não fecha, mas eles já estão dando um salto para frente para justamente eles colherem um fruto daqui a 10, 15 anos, porém há um problema nisso, porque já existem montadoras que não estão mais comprando essa ideia do carro elétrico. Uma delas é a Toyota. Sim. Né? E o etanol, você estava falando sobre ele, inclusive na própria Fórmula SAI, o nosso etanol ele é o melhor do mundo, é o mais puro que existe. Porém, eu defendo muito o etanol porque você não precisa depender somente da cana para você poder fazer o etanol. Existem outros alimentos que você também pode fazer esse tipo de combustível. Por exemplo, você pode fazer pela beterraba, você pode fazer pela soja, você pode fazer pela própria cana, você pode fazer pelo milho. Inclusive nos Estados Unidos, para eles começarem a introduzir o etanol também no país, eles montaram indústrias que eles fazem o etanol via milho. Caramba, isso eu não sabia não. Via milho. Mas não é tão puro quanto é o etanol da cana. Sim. Então, ou seja, recai naquilo que nós estamos falando. Será que não é mais importante hoje a gente introduzir o etanol? E o nosso país deveria defender isso, porque é claro que a gente não pode ser hipócrita de tudo aquilo que a gente defende, a gente também precisa ter alguma coisa por trás disso, daquela defesa. Sim. Ninguém vai ser bonzinho o suficiente de achar que é só nós estamos protegendo a natureza. Ninguém é bobo, né? Ninguém é 333, né? Sabe o que é uma pessoa 333? Não. Meio besta, né? Então, ou seja, ninguém vai ser uma pessoa 333 para defender qualquer coisa e falar que é um anjinho, uma Madre Teresa, e ele está ali falando, ele tem algum interesse. Então, ou seja, qual que é o meu interesse com relação a etanol? Vou resumir. República Federativa do Brasil. Por que eu penso sobre isso? A partir do momento que o nosso país ele se posicionar, e já está na hora disso acontecer mesmo, a partir do momento que o nosso país se posicionar e começar a aprender a falar não e não aceitar condições que vêm de fora, aí a gente vai começar a ter que pensar de uma forma diferente. Eu não estou falando nada sobre política. Sim. Eu estou falando sobre uma introdução e uma defesa de um combustível que ele é poluente, mas ele não polui igual a gasolina polui. Ele não polui igual ao diesel polui. Ele também não vai poluir em 10 anos o que uma bateria de lítio vai causar no nosso meio ambiente. E outra, ela é renovável. Você colheu a cana, plantou de volta. Você colheu a você colheu a cana e você plantou de volta. Sim. Então, ou seja, é isso que eu defendo o etanol. E nós já deveríamos estar falando sobre isso há muito tempo. E o etanol não é novidade nenhuma. No princípio dos anos 80 já existia um plano chamado Proálcool. Não foi para frente. Deveria ter ido. Porque para a gente não ficar dependendo somente do mercado estrangeiro para ficar impondo o que nós devemos ou não fazer, o que nós devemos ou não investir, porque nós somos diferentes, cara. Sim, exatamente. Nós somos diferentes. Que estrutura que nós temos para ter que receber um carro elétrico de qualquer maneira como eles estão implantando, cara? Eu já morei em Portugal. Eu morei durante 2 anos em Lisboa.
Lisboa se preparou para ter que receber o carro elétrico. A história é diferente, é outra história. Hoje estão introduzindo o carro elétrico goela abaixo, mas eles são preparados lá. Praticamente todas as universidades que eu frequentei em Portugal, que eu tive a chance de conhecer, particulares ou públicas, todas elas tinham pontos, não era um ponto só, eram pontos de recarga de carros elétricos. Praças públicas tinham pontos de recargas elétricas. Delegacia de polícia, hospital. Então não era simplesmente como a gente anda aqui pelo Recreio, a gente vai pensar, onde é que nós vamos carregar o carro? Sim, sim. Aí, ou seja, nós dois moramos lá no Recreio dos Bandeirantes. Eu moro lá no posto 12. Eu vou sair do posto 12, eu vou para onde, cara? Sim. Eu vou carregar onde? Eu vou colocar algum ponto de recarga lá no meu condomínio? Como é que faz? Como é que tem que fazer? Sim. Que tipo de gasto que eu vou ter? Então as coisas não são muito faladas. Essa é minha crítica com relação aos carros elétricos. Mas eu vou fazer um jogo com você aqui rápido. Eu vou falar um carro e você vai de bate-pronto, vai me falar o porquê que você escolheu aquele carro. Vou te fazer aquelas perguntas de respostas rápidas para a gente também já tá praticamente já tá encerrando já o nosso programa, tá? É de bate-pronto. Um carro Audi RS6. RS6. Por que o Audi RS6? E eu agradeço pela Audi, tá? Cara, assim, eu não consigo ver, assim, isso aí eu tava até conversando com a minha noiva uma vez, que, assim, as pessoas falam assim, escolhe um carro pro resto da vida. Aí você pode vir de Porsche GT3 RS, por exemplo. Só que é um carro que é duro, é um carro que você não vai conseguir andar na rua do Brasil, é um carro que, assim, enfim, tem algumas limitações, certo? Então, assim, eu penso no carro ideal como um carro que seja confortável, um carro que ande, um carro que, né? Então, assim, a Audi RS6 com 4.0 biturbo, né? De 600 cavalos, 630 agora na atualização deles, é um carro que, assim, que tem um chão, que tem potência, que tem conforto, que tem espaço. É um carro grande, então, assim, e lindo, né? Então, assim, realmente é o primeiro carro que vem à cabeça, assim. Perfeito. Um sonho. Pô, GT3 RS. GT3 RS. Por que a GT3? Cara, assim, principalmente pelo estudo que ela tem por trás dela. Assim, não sei se você já estudou sobre, mas, cara, assim, questão de aerodinâmica da Porsche é absurdo. Assim, é absurdo. Os caras fazem certas coisas que a gente não consegue imaginar que poderia existir, entendeu? Sim. É Me bem parece bacana. que você gosta um pouco dos carros alemães, né? Só um pouquinho. É Volkswagen, é Porsche, é Audi. Eu tô esperando você falar aqui BMW e Mercedes. Daqui a pouco você fala. Daqui a pouquinho. Daqui a pouco você solta uma BMW e Mercedes, né? Algo que você queria realizar e que você ainda não conseguiu realizar? Assim, no meu carro? Ou... Qualquer coisa. Cara, Vamos começar pelo teu carro. Então, eu queria realmente fazer uma preparação mais profunda nele. Aí poderia ser turbinado e tal, porque aí não tem problema, né? Se a gente não fosse daí para dia a dia, aí eu faria umas coisas bem bacanas que nem tem bastante em São Paulo, Curitiba, o pessoal lá é criativo, digamos assim, né? Então... E na vida, o que você queria assim, realizar e que você ainda não realizou? Cara, assim, em relação a profissionalmente, uma coisa que eu sempre gostei e sempre quis trabalhar é com preparação. Então, assim, hoje eu faço a faculdade de engenharia mecânica e pretendo muito trabalhar com preparação de motor futuramente. E sobre preparadores, você acha que o nosso país, ele está hoje em dia capacitado para uma boa preparação semelhante aos europeus, aos japoneses e aos americanos, ou ainda existe um déficit muito grande entre nós e eles? Cara, eu acho que em relação à parte teórica, em relação ao conhecimento, as pessoas daqui realmente estão bem capacitadas. Porém, falta um grande ponto, que é metade do caminho, que é peças de preparação. Tudo aqui eu acho que está um pouco distante ainda. Assim, hoje você vai fazer um projeto básico no carro, você gasta R$10.000. Entendeu? Então, assim, coisa que, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos, você, sabe, você tem, você compra pacotes fechados de preparação e você monta em casa, entendeu? É Então, o famoso assim, kit padaria. como se fosse um kit padaria, né? Só que assim, Kit padaria.
bem mais viável do que aqui, né? Então, assim, eu fui mesmo fazer um orçamento pro meu carro, dá quase 15 mil para montar um projetinho básico de turbina, sem forjar, mas com injeção programável e tal, porque ela é uma injeção que ela vai mudando os parâmetros automaticamente, então não teria como fazer ela de maneira original, porque, enfim, alguns pontos não ficam tão bons como a gente gostaria, né? Mas... pois é. Enfim, realmente eu tenho uma história para ter que te contar nesse bate-bola. Você estava falando sobre preparação. Hoje em dia, para mim, tá tudo muito caro, como você falou. Só que na minha época estava mais difícil ainda do que é hoje. Sim, sim. Principalmente os jovens ou as pessoas mais experientes que queriam forjar o teu carro, era muito difícil. Aí você acabou movimentando uma parte histórica minha, daquela coisa bem old school mesmo. Eu me lembro que nós tínhamos alguns amigos que eles falavam que faziam a preparação bielinha. Já ouviu falar sobre a bielinha? A bielinha era o seguinte: somente as pessoas mais ricas do nosso país, eles conseguiam realmente forjar o carro. E eram peças que vinham de fora do Brasil, como você falou, peças que vinham dos Estados Unidos, peças que vinham da Alemanha, do Japão. Então a gente não tinha nenhuma empresa. Naquela época, existia uma ou duas, mas ainda estavam engatinhando no assunto. Então, os nossos mecânicos da época, né, os nossos preparadores da época, o que eles fizeram com essa tal de bielinha? Eles pegavam o pistão da Kombi a diesel e eles juntavam com a biela do Gol GT. Por quê? Aquele pistão da Kombi a diesel aguentava muito tranco. E a biela do Gol GT, por ser muito robusto, ela também aguentava muita pancada, aguentava muita porrada mesmo. Então, eles conseguiam puxar num Gol quadrado, num Voyage quadrado, Paraty, Santana. Eles botavam 2,5 kg, 2,8 kg numa bielinha, cara. Para ter que compensar, porque não tinha condições de ter que forjar o carro. Então, ou seja, você falou que os nossos preparadores, eles realmente se adaptam muito rapidamente em termos de conhecimento técnico, eles são fantásticos, e nisso eu concordo muito, mas isso não é de hoje. Isso é algo que já vem desde o período da bielinha. Né? E é um período que eu sinto muita falta, porque no período que eu comecei a ter que frequentar os encontros de carro com a tua idade, eu ia para Biela Quente, lá em Anchieta. Era Monza, Chevette, Fusca, Gol quadrado, Voyage, Santana Quantum, aquela Santana Quantum branca, Sport, a coisa mais linda do mundo. Era nesse nível. Depois eu comecei a ter que conhecer o pessoal dos carros de rua, porque nessa época, diferentemente hoje de Instagram, YouTube, WhatsApp, eram os fóruns, eram os sites. Então a gente se reunia nesses sites, a gente colocava vídeo, a gente fazia chamada para encontro tal em tal lugar. E foi aí que eu conheci o pessoal de São Paulo, chamado Carros de Rua. Eu fiquei durante alguns anos com eles até conhecer o pessoal da Octane. Depois eu vim conhecer o pessoal da DNS, né? Até eu começar a ter que conhecer outras pessoas que foram surgindo até a chegada desse momento atual. E eu nem vou entrar muito nesse detalhe de stage, essas coisas, porque até hoje eu tenho um pouco de dificuldade de entender, porque na minha época era só mesmo você colocar um kit padaria turbo, fazer bielinha e seja feliz. Mas hoje em dia tem isso, tem essa questão do acerto, que te favorece bastante a você ter um chão melhor, tudo melhor. Mas para chegar a esse ponto, e nisso você falou uma coisa muito certa, que os nossos mecânicos e os nossos preparadores são muito capacitados, porque na minha época não existia nem dinamômetro. Hoje em dia existem alguns disneymômetros, mas na minha época, né, não tinha nem disneymômetro e nem dinamômetro. Sim. O pessoal fazia o acerto na rua, cara, pela orelha. O cara com o carro carburado, o cara na orelha fazia o acerto dele. Mas enfim, esse bate-papo foi um bate-papo muito aguardado. Eu fiquei muito feliz que você realmente cedeu um pouco do seu tempo para cá. Espero que os seus amigos da Fórmula SAI
da equipe Búfalo, o pessoal da UF, possa também algum dia participar aqui com a gente para falar um pouquinho mais. Quero um dia também prestigiar essa corrida, quero estar lá com vocês. Quero divulgar mais a Fórmula SAI, porque isso é importante, o nosso automobilismo merece e o nosso automobilismo precisa, né? E eu vou deixar você dar o teu abraço, você mandar o teu recado, depois eu vou mandar o meu, e aí, na próxima semana, a Platinum está voltando. Pode deixar o seu recado. Com certeza. Primeiramente, queria agradecer vocês que tá vendo aí, né, atrás da telinha. Agradecer, claro, ao Fernando, a toda a equipe que está aqui por trás, né, é o background aí do programa, né, que, claro, faz isso aqui tudo acontecer também, né, e mais uma vez agradecer a oportunidade que você me deu e tal. É um imenso prazer estar aqui, de verdade, compartilhando com um pouquinho da experiência, né, não tem muita coisa, né, sou novo assim, mas, né, o que a gente tem, a gente conversa um pouquinho. E no mais é isso, agradecer a minha noiva também que veio comigo aí, e é isso, tá bom? Bom, eu também sempre costumo terminar todos os meus programas, eu sempre dedico isso desde o meu programa a esse que vem hoje, que é o 6º programa. Eu sempre dedico a alguém ou alguma causa ou alguma coisa, né? E hoje, justamente, eu vou estar dedicando a esse programa a todos os jovens, seja um jovem ou um jovem experiente, ou os babysauros ou aos dinossauros. Independentemente se ele é um professor, que aliás eu tenho um respeito muito grande por todos os professores, eu tenho um prazer enorme de falar dos professores, porque sem eles, realmente, nós não somos absolutamente nada. Um professor, ele jamais vai dormir, sonhar por sonhar. Ele sempre dorme justamente para realizar todos os seus desejos e ver a maior conquista de qualquer professor não é a realização pessoal dele. A maior conquista dos professores é ver os seus alunos crescendo, evoluindo e dando seguimento em tudo aquilo que ele viu durante alguns anos com aquele professor, com aquele mestre. Então, esse programa de hoje vai a todos da Fórmula SAI. Realmente eu torço muito que vocês possam estar cada vez mais divulgando o nosso país mundo afora. Já está na hora mesmo do nosso país cada vez mais ser uma referência no automobilismo. Só para lembrar que o nosso país não se resume em samba e nem a pagode, nem a funk, nem a futebol. Nosso país é muito grande para ter que se resumir apenas a isso. Nosso país é gigantesco, nosso país tem uma história linda dentro do automobilismo, seja ele nacional ou internacional. Nós tivemos Chico Landi, Emerson Fittipaldi, Ayrton Senna da Silva, Nelson Piquet, Rubens Barrichello, Felipe Massa, nós tivemos também Ingo Hoffmann, Chico Serra, Raul Boesel, Gil de Ferran, André Ribeiro, Hélio Castro Neves, Tony Canaan. Tivemos grandes nomes do automobilismo do Brasil que realmente fizeram uma história gigantesca pelo mundo e precisam ser muito respeitados. Então esse programa hoje vai 100% para todas essas pessoas que realmente apreciam o automobilismo e vai também a todos os professores, seja da UF, da UFRJ, da PUC, da Estácio, não importa. Esse programa vai totalmente para vocês e aos alunos também. E fica aqui o meu carinho e o meu agradecimento. E semana que vem tem mais. Muito obrigado.